O coletivo Arte e Cultura LGBTQIA+, convida a todos para o Circuito de Oficinas LGBTs em Rede, projeto idealizado por Caio de Aquino, direcionado para novos e antigos agentes culturais, LGBTQIA+, periféricos e todos os interessados em uma imersão cultural protagonizada por Bárbara Barbosa, Feio Franklin, Alice Lira e Ricardo Caldeira. As oficinas acontecerão de forma online via Google Meet e as inscrições podem ser feitas nas redes sociais de Arte e Cultura LGBT, de 3 a 25 de setembro. Esse projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura FAC. Obrigada, Julie. Obrigada, Caio. Então, boas-vindas aí, Ednilson, Natália. Quem estiver assistindo a gravação também, boas-vindas aí à nossa penúltima aula, né? A gente ainda tem um encontro online no dia 8/11, às 20 horas, e um encontro presencial, que é o sarau de encerramento, no dia 10, às 20 horas. E hoje, aqui na oficina de Fundamentos Básicos da Fotografia, pelo projeto LGBTs em Rede, do coletivo Arte e Cultura LGBT, um projeto que tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura, FAC-DF. A gente vai falar sobre um pouco mais, né, sobre alguns fundamentos básicos, né, da fotografia com o celular. Vamos falar sobre a fotometria manual e fazer a atividade aqui ao vivo juntos. Eu já estou aqui, entrei, né, para a oficina já pelo smartphone também, então vou compartilhar a tela e mostrar para vocês aqui esse passo a passo aqui na prática, né? Porque até agora a gente viu ele na teoria e agora a gente vai começar a fazer juntos. Tivemos a parte, então, da pré-produção, né? Da fotografia, a gente fez todo o planejamento da fotografia, pensando, né, nessa história que a gente gostaria de contar. Hoje eu preparei aqui uma nova apresentação para a gente rever algumas coisas, né? E aprofundar nisso que a gente veio falando nas últimas 2 aulas, né? Bom, o Destin Sparks, um fotógrafo, ele fala que a fotografia, ela é a história que eu falhei em escrever com palavras, né? Então, às vezes, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Aquela velha história. E aí, como a gente falou, né, ela é formada a partir dessas 2 palavras, né? Foto de luz, grafia de desenhar, né? Então, registrar essa luz aí, a gente pode utilizar como uma ferramenta de comunicação, como hobby, como arte, né? E aí o que diferencia uma boa foto de tirar apenas fotos, né? É justamente essa composição que a gente veio falando, né? De ter um foco, né? O que eu vou fotografar, qual que vai ser esse conteúdo, o planejamento, né? Preparar esse ambiente, o objeto para ser fotografado. E a gente também falou da configuração da câmera, né? Na primeira aula, falamos das regras dos terços e a gente vai colocar isso em prática, né? Lembrando também que, como a gente falou, a fotografia ela é arte, ela é técnica, ela é ética, né? E quem fotografa, né, tem algumas qualidades, assim. Essa habilidade técnica, né, que é dessa aplicação das técnicas da fotografia, que a gente vai aprendendo aí ao longo, né, dos cliques. Criatividade, porque é uma arte, né? Então a gente vai estar se comunicando com essa arte. E paciência, né? Por exemplo, essa foto do Alan McFadden, ele ficou muito tempo observando, muito tempo fotografando, vários cliques que não deram certo, para tirar esse clique que, segundo ele, é o clique perfeito, né? Essa foto já foi premiada, já foi publicada em vários livros, que ele queria uma foto desse exato momento aí, do bico do pássaro encostando na água, com esse reflexo perfeito, sem ondulações, né? Então, isso aí reflete muita habilidade técnica, muita criatividade de querer registrar, né, esse momento, esse exato momento, e paciência, né? Então, às vezes, a gente precisa ir praticando isso até fora, né, dessa prática da fotografia, né, na nossa vida mesmo, que ajuda. Estão conseguindo ver direitinho? Estão conseguindo acompanhar? Eu, aqui, quando eu estou compartilhando, não consigo ver, né, os participantes da reunião, mas qualquer coisa vocês me chamem aqui.
E aí, no smartphone, a gente tem dois modos, né, para fotografar, o modo manual e o modo automático. O modo manual é esse que logo quando eu abro a minha câmera, né, deixa eu abrir aqui para a gente ver. Logo quando eu abro a minha câmera, ele já vai, tem até aqui um boneco do Mamulengo, um teatro popular do Nordeste, né? Eu peguei aqui uma foto para a gente ver bem essa questão das sombras nas linhas, né? Boa noite, boas-vindas para quem chegou aí, não consigo ver, mas estamos aqui iniciando nossa aula. Então, esse é o modo automático da câmera, e aí a gente vai falar sobre ele. Basicamente, eu só venho aqui e clico nele, já fez uma fotometria automática, eu posso habilitar o modo HDR aqui em cima, ó. E eu tenho uma foto com mais profundidade de informações, de pixels. Posso também ativar aqui o flash na hora de tirar a foto, né? Então, ele joga a luz, depois ele bate a foto, que a gente tem um resultado. A gente falou de ângulos, de enquadramentos, né, na última aula. Então, aqui a gente tem um ângulo que é de cima para baixo, né? Aqui um ângulo de baixo para cima, plongé contra plongé. O ângulo normal, né, que é na altura dos olhos, que é o que geralmente a gente faz as fotos de pessoas, né, de objetos também, porque a gente está criando também uma comunicação, né, aqui com esse objeto, trazendo informação. Então, você pode habilitar o modo HDR para você ter mais profundidade de informações. Aqui em configuração, o que eu acho legal a gente já... Vamos já, então, para o modo manual aqui. Deixa eu só voltar aqui para a reunião, ver se vocês estão por aqui me acompanhando ainda. Ver quem está chegando. Chegou a Cristina. Oi, Cristina, boa noite, boas-vindas. Está me ouvindo? Boa noite. Boas-vindas, Cristina. E aí, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou mostrando aqui? No compartilhamento de tela que eu estava fazendo? Sim. Maravilha. Sim, tudo certo. Perfeito. Alice, se você puder descrever os slides, a gente está com o Edmilson Sacramento e ele é um homem cego, né? Então, ele está acompanhando a aula. Aí é só descrever as imagens e consegue contemplar ele. Tá bom. Beleza. Eu vou tentar, né? Porque eu não tenho muito preparo, assim, com essa acessibilidade, mas eu vou, na medida do possível aqui, Ednilson. Qualquer dúvida, você pode chamar, tá bom? Na verdade, eu não tinha dito nada porque você já está fazendo isso, né? Você passou os slides, veio que descreveu, falou o que estava escrito, descreveu a foto, então foi bem tranquilo até agora. Tá, beleza. E aí, quando eu tô compartilhando tela aqui no celular, gente, eu não consigo ficar acompanhando, né, o chat, quem tá entrando, então vocês podem me interromper mesmo, tá? Abre aí o microfone e fala, que aí a gente consegue se comunicar melhor nesse caso, tá bom? Não precisa levantar a mão, não precisa mandar nenhum aviso antes, é só falar mesmo, que aí eu consigo me comunicar com vocês por essa questão aqui do compartilhamento de tela no celular. Então, eu vou voltar aqui para o compartilhamento. Bom, então voltando aqui, né, para fotografia, aqui eu estou na fotografia no modo manual. Então, ele já vai fazer todas essas configurações aí automático, né, quer dizer, no modo automático. Aí aqui, ó,
eu tenho o modo Pro. É esse modo Pro que a gente vai falar hoje. Vocês viram que eu mudei e a foto ela ficou um pouco escura, né? Porque eu preciso fazer justamente essa questão de ajustes de luz manual, ou seja, mexer nos botõezinhos aqui. Vou já mexer neles para mostrar para vocês. Tem algumas configurações básicas que eu gosto de fazer antes de mexer mesmo, de fato, na fotometria, né? De mexer nesses controles de entrada de luz que tem aqui no equipamento. Que é aqui nesses 3 pontinhos de cima. Cliquei ali na lateral superior direita. Eu tenho as opções de tamanho de imagem. Eu tenho 3x4 e vocês observam por essas linhas pretas que ficam, né? Então, a imagem vai estar no tamanho desse quadro aqui, onde ela está preenchendo aqui na tela, né? Então, é um tamanho 3x4, onde vai estar preenchendo esse espaço aí na tela. Se eu clico 9x16, eu tenho um tamanho Full HD, né? 1920 por 1080. E aí também tem essas linhas pretas aí na parte superior e na parte inferior, na horizontal, que aí tá mostrando até onde minha imagem tá indo. Se eu coloco Full, ele fica do tamanho da tela do meu celular, né? Preenchendo toda a tela do meu celular, mas ainda no formato 9x16, que é o Full HD 1920 por 1080. Aqui eu tenho opção de média de quadros, que é onde eu vou estar focando aqui na minha imagem. Aqui, ainda nos 3 pontinhos, eu tenho o temporizador, onde eu posso fotografar com ele dando um tempo de 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. No caso, eu quero só clicar e já bater a foto. Aqui ele também tem a opção de fotografia em RAW, né? Então, é uma fotografia onde ela tem mais profundidade de pixels, mais informações dentro dessa imagem aqui que a gente está vendo. E eu gosto de habilitar também essa régua de referência, né? Linhas de referência, regra dos terços, linhas de enquadramento também chamadas em alguns celulares, né? Aqui ele vai me dar tá, essa coisa aqui que eu falei que era o ponto de foco, ele vai me dar o nível, né? Então, se eu vir assim, ó, ele vai me mostrar que tá torto. E quando ele ficar amarelinho, ele tá no nível reto. Eu também gosto de habilitar, quando eu estou fotografando no manual, esse pico de foco aqui. O que é isso? Ele vai mostrar esses pontinhos vermelhos na imagem onde está focado. Então, aqui eu tenho um ajuste de foco manual, por exemplo. Se eu desfoco, ele não vai trazer nenhum pontinho vermelho. Só onde está focado, né? Tem alguns pontos de luz ali mais realçados, né? Que ele mostra os pontinhos vermelhos. Mas porque está estourado lá, né? Aí conforme eu vou mudando esse foco, né? Aproximando essa distância aqui focal, aí ele vai me dando os pontinhos vermelhos. Então, eu vou trazer o pontinho vermelho. Geralmente, quando a gente está fotografando pessoa, nos olhos, né? Então, se está focado nos olhos da pessoa, eu tenho um bom foco, né? Eu tenho uma comunicação direta com quem está sendo fotografado, né? E aí, esse foco, ele vai alterar de acordo com a minha distância do objeto, tá? Então, se eu aproximo aqui do objeto, ó, eu não fiz o foco manual, ele mantém aqui, né? Agora, se eu distancio aqui, ele vai focando, né? Então, eu vou alterando aqui a régua à medida que eu vou distanciando, eu vou fazendo a alteração do foco, né? Então, tem a ver com essa distância do equipamento aí com o objeto filmado, a câmera, né? Eu também gosto de habilitar outra função interessante aqui, é a verificação de exposição, a zebra, que ela vai me mostrar onde que está super exposto, onde que está subexposto.
Superexposto é quando tá tudo branco, né? Subexposto é quando tá tudo preto, onde eu tenho muitos pontos pretos na foto, né? E aí é perda de informação. Então, o ideal é a gente equilibrar isso, não deixar nenhum lugar muito preto, nenhum lugar muito branco. Que isso aí é o que vai trazer também uma fotografia bem fotometrada, nas regras, né, de iluminação. Que a gente vai equilibrar aqui, ó. Vocês vão ver, eu vou mexer agora com o meu obturador, que é a velocidade que essa cortina vai fechar, né? As câmeras têm uma cortina dentro da câmera tem uma cortininha que fecha e abre e ela faz a captura dessa luz no sensor, né? E aí eu tenho essa velocidade aqui, que quanto mais eu abro, quanto mais tempo eu deixo exposto, mais borrada ela fica, ó. Se eu mexo aqui, tá vendo? Vai dar um borrão. Mas também entra mais luz, né? Aí, se eu aumento essa velocidade, menos luz entra, né? Então, ele ficou com essa zebrinha azul, é porque tá subexposto, tá? E aí, eu também tenho uma imagem menos borrada, tá vendo? Quase não borra ali a imagem. E aí, conforme eu vou aumentando, vai entrando menos luz, porém, essa cortina, ela vai ficar mais tempo aberta, então, também consigo registrar movimentos, né, com ela, isso é legal. Se eu quiser realmente fazer uma foto que passe uma sensação de movimento, né? Se não, eu coloco um pouco menos fechado e equilibro em outro ponto. Por exemplo, o ISO. Eu posso aumentar o ISO, que vai aumentar a sensibilidade de luz no sensor da câmera. Então, ele vai aqui até 4.000. A partir de 100. Ela vai dando uma granulação na imagem, né? Então, a câmera interpretando os pontos de luz e trazendo mais sensibilidade para eles, ou seja, trazendo mais luz, né, para esses pontos que estão sendo identificados aqui na foto digital, né? E também dou uma equilibrada aqui para ficar uma fotometria que me agrade, né? Acho que a gente vai muito para esse lugar, assim, onde que eu fico satisfeito aqui nessa fotografia, né? Então, eu não consigo ter, por exemplo, as duas coisas habilitadas ao mesmo tempo, como numa câmera profissional, a zebra e o pico de foco. Então, eu venho aqui e vejo se está bem fotometrado, né? Eu tenho alguns pontos pretos ali do cabelo que é preto, né? O cabelo do boneco é preto. Então, eu vou ter essa zebra aí de qualquer forma, a não ser que eu aumente bastante aqui o meu ISO e diminua mais um pouco aqui, né? Mas aí o que tá mais claro também vai indo para a zebra. Então, aqui eu acho que tá bem equilibrado os dois, né? Não tem nem muita zebra de subexposto a azul, nem muita zebra de superexposto a vermelha. Então, ele me dá um sinal de que tá bem fotometrado, né? Mas eu achei a tonalidade da pele do boneco é mais rosa, né? E aqui ficou, por conta da claridade que eu deixei entrar, ficou mais pro branco, né? Então, eu vou diminuir um pouco esse ISO aqui, para dar uma equilibrada. Nessa questão da cor do tom da pele. E isso serve também quando você está fotografando pessoas, né? Outra coisa que ele me dá aqui de possibilidade é o balanço de branco. O balanço de branco, ele pode ser feito de forma automática, de acordo com a luz que eu estou fotografando, né? Se é a luz do sol, se é a luz fluorescente, se é a luz de tungstênio, se é um dia nublado, ou eu posso fazer isso manualmente, em kelvins, né? A temperatura calculada em kelvins. Aqui 8.000 kelvins, aqui 200 kelvins. Quanto mais baixo esse número, mais azulado fica a foto, né? Quanto mais alto, mais alaranjada fica a foto. Se eu quero um equilíbrio, né, aqui da realidade, eu venho até onde meu olho consegue perceber, né, que tá mais de acordo. E se eu quiser fazer ele automático, o ideal seria... O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui onde tem branco, vai interpretar, né?
como branco e vai te dar uma cor mais próximo do que ele está interpretando como a realidade. Eu acho que aqui está mais de acordo com o que eu estou vendo com os meus olhos aqui, né? Então, eu prefiro fazer aqui no modo manual, por exemplo. E vou tirar a fotinha do boneco. E a atividade era o quê? Você fazer, né? Vou voltar aqui para o ponto de foco. Fazer essa fotografia em 3 enquadramentos ou 3 ângulos diferentes, né? Ou 5, se você fosse fazer 5 fotos, e vou aqui brincar com 3, né? Eu tô aqui, por exemplo, vou para o ângulo normal, na altura dos olhos, tá vendo a régua? Eu vou enquadrar, quando eu tenho um primeiro plano, aqui o caso, né? Eu coloco os olhos na linha superior da horizontal, né? Então, coloco bem no meio, assim, ó. Tá vendo? Dessas réguas, dessa regra do terço. E aí eu tenho um ângulo normal, que é o ângulo comum, né, que a gente chama. Se eu tenho aqui de cima para baixo, né, eu sempre confundo plongé contra plongé. Nunca me adequo a esses nomes, mas se alguém puder me ajudar, o de cima para baixo é plongé ou contra plongé? Me lembra aí. Esse plano aqui, ele dá uma inferiorizada, né, em quem está sendo fotografado, um efeito, né? Esse aqui já deixa a pessoa, já dá mais um empoderamento, né, para a pessoa, de baixo para cima. Aqui. Oi. O plongé, ele é de cima para baixo, a câmera é de cima apontando para baixo, e o contra-plongé é o contrário, é a câmera de baixo para cima. Isso, obrigada, Julie. Então, de cima para baixo, meu dispositivo está superaquecendo. Deixa eu fechar aqui. De cima para baixo, a gente tem o contra-plongé e de baixo para cima o plongé. Vou parar, deixa eu compartilhar aqui de novo meu slide enquanto o celular dá uma recuperada aqui. Tá calor demais, nossa. Então, eu fiz aqui, experimentei com vocês, né? 3 enquadramentos. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que meu celular deu uma travada boa agora, que tá superaquecendo. Vou abrir de novo aqui o nosso slide para voltar para o meu roteirinho aqui. Eu consegui fazer 2 fotos, de repente a gente ainda consegue editar, né? Teve mais gente que entrou aqui na nossa sala, vou só colar o link aqui da reunião e abrir novamente o PDF de apresentação. Depois eu mando ele para vocês lá no grupo. Deu para entender legal essa parte da fotometria com celular no manual? Deu sim. Maravilha. Consegui entender muito bem. Massa, obrigada, gente. E eu achei muito massa quando eu descobri essa função no celular, porque eu não sabia que tinha como fazer tanta coisa no celular assim. Sim. Muito bom. Varia muito do modelo, né? E do aplicativo da câmera que você usa. Esse aplicativo aí da Liz, qual é o nome do aplicativo? Esse aqui é do próprio celular mesmo. Esse aqui foi o que veio no celular. Arrasou. Mas tem alguns aplicativos que você também consegue baixar para fazer esse controle, né, da fotografia manual. Como é um recurso, né, digital, você consegue ter em aplicativos, por exemplo, né, hoje em dia.
Antes você só se tivesse uma câmera, né, independente de profissional, semiprofissional, iniciante, né, tinha que ter um aparelho, né, uma câmera. Agora não, agora é tudo no celular. Agora é a câmera no celular, a edição no celular, né, tudo na palma das nossas mãos, né. Então a gente consegue explorar bastante coisa. O do Caio também é bem parecido com o meu, as funções do telefone. Tem várias funções. Eu acho que o seu é Xiaomi. É o Xiaomi, Poco M3 o meu. Ah, o meu é o Poco M4. Então vai ser a mesma coisa, basicamente. Bom, e aí tem esse lance, né, do JPEG, do RAW, do HDR, né? Que é isso, né? Quando a gente habilita o RAW e o HDR, a gente vai ter tudo o que o sensor estiver vendo, né? Vai ser registrado nessa fotografia digital. E isso vai te dar uma profundidade de informações, né? Ou seja, onde tem ali o branco, ele vai trazer várias tonalidades, às vezes de cinzas, né? Porque a gente, quando está falando de branco, 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 é uma informação perdida, né? Então, quando você tem uma foto bem fotometrada, você tem, na verdade, uma escala de cinza dentro do branco, né? E no preto a mesma coisa, uma escala de cinza. Então, o HDR e o RAW, ele vai conseguir interpretar essa escala de cinza com mais profundidade, sem nenhum tipo de ajuste, né? Vai ser uma foto mais crua, que a gente chama. E aí, se a sua câmera ela fotografa em 20 megapixels, você vai ter um arquivo do mesmo tamanho, né, dessa fotografia, com 20 megabytes, por exemplo. E aí vai guardar cada pedacinho dessa informação para que a gente consiga editar depois, né? Tipo assim, achei muito escura essa parte aqui da foto, deixa eu dar mais um pontinho de luz e aí você consegue chegar, né, num resultado, numa cor, né? Numa informação, não fica perdida a informação, não fica totalmente no preto nem totalmente no branco. Já quando você faz uma foto em JPEG, essa imagem ela já vai ser capturada e processada, né, internamente, ou seja, vai ser um arquivo que vai estar comprimido, a informação dele vai ser comprimida. Então ele não vai te dar tanta profundidade de pixels e de cor, né, para essa imagem. É como se fosse, tem até o exemplo aí, né, no slide, né? Como se fosse um mini laboratório de revelação, né? Como se ele já fizesse ali todos os ajustes necessários para a sua fotografia, pensando numa fotografia de menor tamanho, ou seja, você vai precisar de menos espaço para arquivar essa fotografia, né? E também de processamento. Então, eu estava fotografando aqui em RAW, meu celular esquentou, né? Então, eu não consigo fazer muitas fotos, não consigo usar muitas funções do celular enquanto eu estou fotografando em RAW. Mas eu consigo fazer algumas fotos e, se eu tiver um bom planejamento, eu consigo chegar no meu resultado. A gente falou, né, da questão da higienização do celular na nossa aula da parte da fase de produção. E aí vamos então agora ver como que vai ser essa edição no celular. Alguma dúvida, pessoal? O Frederico entrou, deixa eu dar um oi aqui. Oi, Frederico, boas-vindas, boa noite. Tá na escuta? Acho que não. Então, vou dar continuidade aqui. Vamos. Em relação à atividade, deixa eu só tirar aqui a última foto, que eu acho que só tirou. Foi duas. Foi. Essa daqui estava tirando ainda, né? Deixa eu ver. Ele voltou para as mesmas configurações que eu estava, né? Então, vou tirar aqui do ângulo com G. E aí, posso fazer, de repente, um plano detalhe, né? Opa. Um plano detalhe desse boneco. Vou mostrar aqui. Ó, aproximei a câmera, saiu de foco, né? Eu venho aqui no foco manual. Peraí, que não tá compartilhando a minha tela, né?
compartilhar aqui. Ó, abri a câmera aqui no modo profissional. E aí, ele já abriu com as configurações que eu tinha feito antes, né? Deixa eu fazer aqui um plano detalhe. Mexendo aqui no foco, ó, consigo trazer bastante esse foco. Plano detalhe, ó, como dá profundidade lá atrás. Quando fica desfocado no fundo, a gente fala que tem uma profundidade de campo, que é justamente essa visão que eu tenho, né, do fundo da imagem. Um detalhezinho aqui da mão. Um detalhezinho do cabelo. Perfil. Deixa eu colocar meu focus picking para me ajudar. Pico de foco. Me mostrar onde que tá focado. Aqui tá bom. Esse é um boneco que abre a boca, ó. Que legal. Vou mostrar aqui os dentinhos dele. Mais um plano detalhe. E aí vou lá pro meu editor, o Lightroom. Um editor de fotos muito bom. Olha o que eu falei para vocês, uma foto em RAW ocupa mais espaço, né? Ele já me deu aqui, ó, pouco espaço de armazenamento. Então, eu tenho que estar com o celular com bastante memória, né, para poder conseguir trabalhar essas fotografias em RAW. Venho aqui no Lightroom, clico aqui nesse botãozinho azul, onde tem o símbolo da foto, né, aperto em mais. Se ele me ajudar, porque começou a travar tudo agora, que tá cheio. Ainda tem isso, né? Fechar e abrir de novo. Aqui o ensaio fotográfico do boneco. E aí eu poderia também ter habilitado, né, a função do flash, como a gente fez na foto automática, né? De cima para baixo, de baixo para cima. E uns detalhes. Pronto, aqui eu tenho já uma série fotográfica, né? Bem simples a nossa atividade. Não precisa ser no modo manual, você pode fotografar no modo automático, desde que siga essas regrinhas mesmo, assim, de enquadramento, né, de ângulo. Pensar também no fundo, vocês viram que eu coloquei ele aqui atrás de uma mala, né, de papelão. A foto que eu tirei com flash em JPEG. A foto que eu tirei em RAW no modo manual. Aqui eu tenho mais linhas, né, mais contraste, mais luz, porque eu fiz a foto com flash. Aqui eu fiz sem flash. E eu tenho menos nitidez na imagem, né? Tenho mais ruído. Aí eu posso fazer ainda aqui alguns ajustes, por exemplo, de fotometria. Aqui eu também consigo, né, fazer o ajuste de exposição. Então, ele vai dar mais alguns pontos de luz aqui até ficar estourado. Esse é o famoso estourado, quando fica tudo branco. Quando fica tudo escuro, tá subexposto, né? Então, eu vou tentar encontrar esse equilíbrio aqui, respeitando as tonalidades de cor que eu quero na minha imagem. Eu vou fechar um pouquinho. Vou trazer um pouco mais de contraste. O contraste, ele vai escurecer um pouco mais as sombras. As linhas, né? Vai dar... Vejam as linhas aqui, ó. A linha aqui do nariz, por exemplo. Informações, editar. Luz. Diminuir o contraste. Onde está escuro, ele vai trazer um pouco mais, um pouco menos de sombra, né? Tirar um pouco mais de sombra. E aí, se eu aumento, ele deixa mais escuro ali onde tem sombra, onde tem preto. Aqui ele deixa mais cinza, onde tem o preto.
Onde tem os realces, eu posso aumentar também a intensidade de luz. A gente vai ver isso aqui, ó, na testa. Eu posso retirar também. Ó, aqui, por exemplo, na altura aqui de cima da sobrancelha, ficou um pontinho estourado. Então, eu posso tirar tudo que é de realce, tudo que é de contraste, o branco continua branco lá, tá vendo? Ó, lá, não tem jeito, é informação perdida. Eu posso trabalhar aqui o que for que tá perdido lá. Mas isso não é um grande problema. É natural, acontece, né, também. Meu grande lance vai ser equilibrar tudo isso. Para ficar bem fotometrado, eu posso puxar isso na minha edição também, né? Poxa, não deu certo. Fotometria que eu fiz, não gostei. Tenta trabalhar na edição. Aqui eu também consigo puxar cor, né? Eu mostrei na última aula o tutorial aqui do Lightroom. Vou fazer aqui só o que a gente trabalhou, por exemplo, no modo manual, né? A temperatura. Aqui eu também consigo alterar. Temperatura. Mais próximo aqui do que eu estou enxergando. E é isso. Aí, na hora de salvar, né, eu já mostrei os outros botões na aula passada, então não vou me repetir aqui de novo. Aí, eu clicando em cima da foto, eu tenho o antes e o depois. Consegui equilibrar mais, né, as luzes da fotografia na minha edição. Aqui eu também consigo retirar um pouco o ruído nesse detalhe aqui, ó, redução de ruído. Consigo tirar um pouco também. Como é um boneco, né, ele me permite até puxar bastante isso. Aí, para salvar no dispositivo, eu venho nesses 3 pontinhos aqui de cima, do canto superior direito. Antes disso, né, gente, lembra que eu expliquei a questão dos metadados? Pode ver aqui, ó, informação. Aí tem, ó, sem título, sem legenda, sem direito autoral. Fala quando que foi tirado, em qual aparelho foi tirado, né? Qual a milimetragem aí da lente. Aqui, ó, o obturador 1/25 segundos, tá vendo aqui embaixo, no canto superior, ou no canto inferior esquerdo, tem 1/25 segundos, foi o tempo do meu obturador. F1,8 é o ponto do meu diafragma, que ele não me permite alterar no modo manual, mas ele me dá aqui quanto que ele abriu de diafragma, que já é automático na lente da câmera. E o ISO 1250. Então, aqui está a fotometria da minha foto. Se eu clico aqui, ó, eu já consigo adicionar os metadados direto. Então, eu vou colocar o que é essa foto. É um boneco de mamulengo. Se eu soubesse o nome, né, de quem fez, né, eu colocaria aqui, nome do criador do boneco, nome de quem criou, e o nome de quem fotografou, foto Alice Lira. Aí tá. Aí aqui na legenda eu posso colocar o lugar que foi fotografado, posso colocar de onde, né, que é essa pessoa, então coloco o nome de quem criou, o lugar de onde ela veio, né, lugar dessa pessoa, de quem criou, o lugar aqui que foi fotografado, lugar que foi fotografada, essa foto foi registrada, né. Tudo que eu tiver de informação, eu posso colocar aqui nessa legenda, porque isso aqui vai gerar as palavras-chave, né? A gente também consegue adicionar ali as palavras-chave. Direitos autorais, quem fotografou, Alice Lira. Direitos autorais da fotografia, tá, gente? Depois a gente fala um pouco mais disso. E aí, aqui as palavras-chave, muito importante eu adicionar, porque isso aqui vai facilitar o encontro, né, dessa fotografia na publicação digital. Então, se a pessoa pesquisa, dependendo de onde eu publiquei essa foto, e a pessoa dá uma pesquisada no Google, se ela pesquisar boneco de mamulengo, pode ser que minha foto apareça. Se ela pesquisar o nome do mestre que fez esse boneco, pode ser que minha foto apareça.
E aí, às vezes, essa pesquisa, a pessoa quer essa foto, né, para vender, para licenciar, né? Você consegue vender, ó, a fotografia, né, com seus direitos, o direito de quem foi fotografado ou de a quem pertence esse boneco, né? E aí você vai adicionando as palavras-chave. Você pode adicionar também uma avaliação 5 estrelas para essa foto, né? Se você avalia que ela é uma boa foto. E aí, depois que você adicionou as informações, já estão salvas aqui, né? Vou voltar aqui para a parte do editor. Aí você vem nos 3 pontinhos aqui, o penúltimo, tá? O último são outras coisas, né? Então, o penúltimo aqui eu venho salvar no dispositivo. Eu também posso escolher como exportar esse arquivo. Eu posso escolher o formato desse arquivo. Eu posso escolher qual vai ser a dimensão, né? Aqui, ó. Consigo colocar quantos pixels eu quero. Qual a porcentagem da qualidade, né? Se eu quero incluir marca d'água, eu também consigo. Lembra que eu não estava achando na última aula? Mas tá aqui, ó. Posso colocar, né? Minha autoria aqui. Cadê? Ó, ela tá pretinha ali no canto. Deixa eu ver. Vou colocar assim. Queria que ver se tem como mudar a cor. Que ele ficou bem escondidinho, né? Queria colocar branco. Mas não tô achando. Posso colocar também um arquivo, né? Posso colocar uma logo, um arquivo em foto, né? E aí, minha marca d'água. Tá ali, Alice Lira. Beleza. Posso salvar JPEG grande, pequeno, salvar original. É o nome da extensão, né? Posso já alterar aqui, ó, o nome dessa foto. Fotografia, atividade, fundamentos básicos da fotografia. O nome, né? Da autoria, então, no meu caso, eu, Alice Lira, e o número da sequência dessa foto. Beleza. Pronto. Exportada com êxito. Aí eu vou lá nos meus arquivos, organizo na pastinha, né? O tutorial dessa parte eu passei ontem, não vou me repetir. Depois vocês vejam lá. Organizar na pastinha e depois a forma que envia para o meu Google Drive. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a essas partes? Não, deu para entender tudo. Perfeitamente. Beleza, obrigada, Natália, Ednilson, Frederico, Julie, Caio, tudo certinho por aí? Aí, Frederico, essa aula foi gravada, né? Então, depois você pega lá a primeira parte, que foi essa parte da fotometria manual no aplicativo da câmera aqui do celular, tá bom? E aí, gente, então, vou mostrar aqui para vocês as fotografias que eu faço profissionais, né? Porque uma parte importante de tudo isso, né? A primeira parte a gente falou da fase de planejamento, de estratégia, né? De como pensar essa foto, planejar essa foto, né? Depois a parte da fotografia em si, a parte da produção, né? Então a gente fez aí da pré-produção até a pós-produção. Na fase de pré-produção, uma coisa importante é a gente reunir as nossas referências, né? Então, quem são suas referências na fotografia, né? Quais são os fotógrafos e fotógrafas que vocês admiram o trabalho, que vocês gostam? Se vocês quiserem compartilhar, coloca aqui no chat que eu quero conhecer também.
E aí eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz, né? Vou abrir aqui meu Flickr e compartilhar com vocês. Só um instante. Iniciando aqui o compartilhamento da tela e abrindo aqui o Flickr. Algumas fotos que vocês vão ver aqui, vocês não vão ver quando forem procurar esse Flickr, né, no Google, mas a maioria dá para ver. Então, aqui tem os álbuns, né, que a gente criou. Vou mostrar as mais recentes aqui. Eu mostrei na aula passada, né, editando algumas dessas fotos aqui do evento do Festival Magia Negra. E aí, vou mostrar aqui para vocês algumas fotografias. E o que eu penso, né, na hora de fotografar. Bom, nesse evento aqui, teve todo um trabalho de cenografia, né, um trabalho de montagem de palco, a pré-produção, eu pude participar um pouco da montagem, e é muito legal quando a gente consegue fazer isso, porque a gente alinha, né, com a pessoa da produção, o que é importante mesmo dela ter ali, tanto para comprovação de contas, como algo, né, mais artístico para uso comercial ou de divulgação da foto, né? Então, o que é importante num evento sempre? Além das atrações, a gente pegar o público, né? Pegar o público junto com a atração que está rolando. Então, aqui no fundo, a gente tem o pessoal tocando e aqui na frente a gente tem o pessoal dançando. Então, eu estava usando uma lente, acho que aqui dá até para ver as informações da foto, será? Não, mas no computador dá. A gente consegue ver todas as pré-definições. Aí, o que eu sempre faço, né? Eu tiro umas fotos mais gerais, do público, do palco, e fotos individuais de cada integrante. Às vezes não dá, às vezes é muita gente, né? Nos grupos. Mas eu tento sempre pegar uma foto individual, fotos coletivas, a galera da percussão, né? Que tá ali na frente. Aqui, no caso, era um grupo todo de percussão e voz, né? Então, uma foto do grupo no final, né? Aqui eu tenho o banner com o nome do evento, né? Magia Negra. Então, eu tento pegar essas informações aí, falando principalmente de fotos de eventos, né? Também posso mostrar aqui alguns ensaios que foram fotos mais planejadas. Então, aqui vocês vão ver público, né? As atrações no palco, fotos individuais, fotos coletivas, fotos de bons ângulos, né? Aqui a galera tava toda reunida pro lado esquerdo, né? E aí eu não tinha a pessoa principal, né, da banda centralizada na imagem, mas eu peguei aquela que tava na lateral e ficou bem legal. Detalhes, né? É legal uns planos detalhes, assim, você tentar olhar por um ponto que ninguém vai ver de repente, né? Você ali com esse olhar privilegiado de quem tá fazendo o evento consegue ter alguns insights durante os registros, né? Coisas que estão acontecendo fora da cena principal. Aqui o pessoal estava esquentando o tambor, né, antes de entrar. Então eu estou sempre circulando no evento, eu estou passando, explorando todas as áreas mesmo, né? Então aqui eu ficava lá atrás, eu estava andando, estava meio que seguindo a galera, né? Tava indo atrás de onde eles estavam indo, assim, ali dentro daquele espaço, claro, né? De uma forma respeitosa. E aqui, por exemplo, eles me chamaram para tirar essa fotografia, né? Então a gente tem que estar sempre atento, disponível, né? De olho em tudo que está acontecendo, para fazer bons registros como um todo, né? Aí eu pego um primeiro plano, um plano médio, né? Vai variando os planos mais abertos, planos detalhes. E eu gosto de fotografar com essa lente que ela não tem muito zoom, porque na hora que eu chego, eu tenho que chegar perto da pessoa, né, para fazer a fotografia. E aí na hora que eu chego na frente dela, eu já dou um sorriso e olha aí o resultado que a gente consegue, né? A gente consegue um artista olhando para sua foto,
para fotografia, né? E isso gera um resultado legal também, né? Não é o tempo todo que isso vai acontecer e nem é todo artista que gosta também. Então a gente tem que ir sentindo esse espaço, como que cada um responde também. Então aqui as fotos do evento, né? Vão ter muitas fotos desse evento aqui. Deixa eu mostrar fotos de ensaio. Aqui. Esse ensaio fotográfico, ele foi feito para um projeto, né? Um espetáculo teatral. E aí, essa é a protagonista, é um espetáculo solo, na verdade. Solo não, é ela e mais 2 músicos, né? Mas atuando é solo. E aí tem esses bonecos, né? Tem essa questão também com a agrofloresta, então a escolha do espaço relacionada com o tema, né? E o horário também, porque em determinado momento da história falava desse pôr do sol, da hora mágica, né? E ela queria também trazer essa magia por essa personagem ser uma personagem encantada, né? Ou seja, uma personagem de um mundo fantasia, digamos assim. Então ela quis trazer essa áurea também para as fotos nesse horário do dia. E a gente brincou com as plantas que tinham lá, né? Tinha esse boneco pássaro. E aí a gente fez, por exemplo, nessas plantas que chamam bico de pássaro, né? Que tinham a cor vermelha. Você vê que o verde eu tirei bastante do verde, né? Deixei ele mais neutro. Porque essa correção de cor também tinha a ver com a paleta de cores do figurino. Então, aqui, ó, por exemplo, na fotometria, se eu não tivesse equilibrado, eu não teria esse azul. Eu teria o branco, né? Estourado. Você vê a foto original, ela tá bem escura. Mas porque eu não queria que nenhum pontinho desse ficasse estourado. Claro que tem alguns que ainda ficam, né? Não tem como evitar 100%. Mas eu queria o azul na foto. Então eu deixei mais escuro para o branco ficar mais cinza e na hora de editar eu ter essa coloração azul no céu e no reflexo da água. Então quando a gente consegue planejar, né, direitinho, mesmo durante a foto, a mesma coisa que o céu. Tá vendo? Eu tenho informação, eu tenho cor, não tenho um estourado branco, né? Acho que essa foto aqui foi uma das mais difíceis que a gente tirou por causa da angulação da pessoa e da árvore. Ela estava numa posição não muito confortável aqui, mas o resultado chegou onde a gente queria chegar. Aqui a gente tem um exemplo antes de dar 100% certo a angulação que a gente tinha, porque ela estava reta, né? Com a árvore, mas a gente queria pegar mais a parte da copa da árvore, né? Então ela teve que abaixar um pouco para a gente conseguir esse ângulo. E a gente foi brincando com os ângulos, com os enquadramentos. Aqui eu peguei um contra-plongé, né? Pegando mais as folhas e ela estava agachada. E aí a gente foi brincando com esses enquadramentos, ó. Como a gente estava com a câmera de cima para baixo, né? Aí eu pedi para ela olhar para cima nesse momento, para que não trouxesse aquele ar de inferioridade, né, da personagem e valorizasse o vestido dela, né? O tecido aqui com a vegetação. Essa é uma das minhas fotos preferidas desse ensaio. Por conta do movimento, né? As linhas aqui da ponte que conversam com as linhas do corpo, e aqui ela está fazendo um movimento que simula um arco e flecha na atuação. Você pode pegar elementos também e compor como se fosse uma moldura, né? Então, eu peguei as folhas aqui e fiz uma moldura na imagem. Aqui também, ó, a moldura aqui embaixo, perto da saia.
Essa daqui foi um raio de sol mesmo que tinha no momento, então a mata era mais fechada e tinha esse raio de sol aqui. Então não foi da pós, né? Na pós eu realcei esse raio, eu já sabia, né, como que eu ia editar por conta dessa prática. Então eu já puxei aqui na hora da edição, deu um efeito mágico. E aí, como tem essa relação com a fantasia, né? Eu explorei bastante esses recursos que iam acontecendo no dia do ensaio, que eu não planejei, né? Mas que como ela já tinha conversado comigo, me mandado referências, a gente já tinha conversado bastante sobre a proposta, aí a gente vai experimentando umas loucuras também durante o ensaio, né? E aí, o que vocês estão achando? Bem, eu tô adorando, né? Perfeito, eu achei super inspirador. Onde foi feita essas fotos? Essas fotos foram feitas no Gerânio, Sítio Gerânio, em Samambaia. Muito massa. E A lá consequência é assim, como é aberto, que você... assim, né? Você chega, a agenda e é super tranquilo de fotografar lá. O Frederico perguntou, essa correção foi feita na pós? E elogiou o ensaio. Obrigada, Frederico, Natália, Caio, obrigada aí pelos elogios. Essa correção de cor foi feita na pós. Deixa eu ver se eu acho aqui essa. Eu acho que eu não tenho ela sem editar. Mas se eu tivesse aqui, eu te mostrava na hora como é que foi fotografada. Eu tenho um aqui que eu mostrei na aula passada, do Magia Negra. Como que era e como que ficou. Deixa eu abrir aqui no Lightroom. A gente até editou uma na aula passada, que foi uma foto essa daqui, ó. Aí a gente tem o antes e o depois dela. Mas essa daqui, como é evento, né, a gente não tem muito um briefing, assim, né, do que vai acontecer, onde eu já sabia, né, já conhecia, mas não tem visita técnica, essas coisas. Ou antes, ou depois. Lembra que eu falei para vocês fotografar com baixas luzes? Quando eu tô fotografando em RAW, eu faço isso. Quando eu tô fotografando em JPEG, não dá para fazer isso, porque se ficou preto, já era, né? E aí o RAW, ele vai te dar o quê? Uma escala de cinza, né? Então aqui, ó, consegui, onde estava escuro ali no braço, ó. Olha o braço, a mão, embaixo da mão, né? Parece que já era, mas não. Porque eu tinha esse controle na câmera, né? Então a câmera, ela me dá uma régua de fotometria e me fala, olha, tá tudo equilibrado, ou não, tá tudo desequilibrado. Aí eu consigo ter isso, né? E ela me dá mais cinza também. Aqui, quando eu trago para o aplicativo, ela também já faz um ajuste meio automático, assim. Não fotografa como eu tô vendo na câmera, né? E aqui, quando joga pro aplicativo, fica diferente. Mas quando eu tô vendo na câmera, eu vejo que tá tudo equilibrado. E aqui eu consigo puxar. O que que a gente fez? A gente fez aqui, ó, ajuste de exposição. Tirou o contraste, né? Porque ela tava muito contrastada. A gente tirou o contraste. Puxou um pouco os realces. E aí na cor também, né? A gente vem aqui em mistura, ó, e trabalhou bastante essa questão da saturação de cada uma das cores. Depois também veio aqui na matiz, alterou. Ó, como tudo muda, né? Tô vendo, filho. E aí eu fui mesmo no feeling, como se diz, né? Chegando num resultado que me agradasse naquele momento que eu estava editando aqui com vocês. E até agora é o que mais me agrada, realmente. E aí é isso.
Aí eu gosto de ficar brincando aqui nesse aplicativo. É também onde eu edito as minhas fotos no computador, né? Esse aplicativo ele é pago no computador, no desktop, mas no aplicativo do smartphone ele é gratuito. E tem muitas funções legais para trabalhar no desktop, nessa versão paga, que não é tão caro. Eu acho que vale a pena se você, né, é um profissional da área, porque te dá essa possibilidade de edição em lotes e algumas marcações também. Você consegue colorir, né, colocar um rótulo na imagem. Ah, eu achei essa imagem legal. Aí eu coloco um rótulo vermelho. E aí todas as fotos que eu achei legal tá em vermelho. Consigo aplicar pré-definições em muitas fotos, né, ao mesmo tempo. E o que aqui no aplicativo eu não consigo, né? Os metadados eu consigo, tipo, fazer uma grande seleção de fotos, sem limites, né? Muitas fotos. E tem alguns processos, né, que se tornam mais rápidos no computador, que no celular é um pouco menos. Mas que é isso, no celular também você não vai editar muitas fotos, né? Você vai editar algumas fotos e se tornando cada vez mais profissional, você vai adquirindo os equipamentos, né? A gente falou, por exemplo, na etapa de produção sobre a questão da aquisição, né, dos equipamentos, como fazer essa compra consciente, né, para não ficar gerando lixos e lixos e eletrônicos. E aí, à medida que você vai sentindo essa necessidade na prática, você vai adquirindo, né? Então, poxa, não tá dando mais o celular, agora eu vou precisar de um notebook, ou não, um tablet já me resolve, ou não, né? Um PC, enfim, à medida que você vai caminhando, né? Você vai construindo também essa sua realidade, né? Profissional. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Nenhuma. Tudo explicadinho, super direitinho. Massa, legal. Vi aqui no chat, obrigada, Natália, no chat que vocês acharam massa a edição. Realmente, gente, faz toda a diferença. Principalmente quando você tá com câmeras, assim, fazendo num modo mais manual. Às vezes é isso, você vai querer uma foto mais neutra possível, né? Então, eu tiro, por exemplo, toda a saturação lá na configuração da minha câmera. Eu trabalho com o mínimo de saturação possível, porque aí depois, quando eu for editar, eu puxo só as cores que eu quero, né? E muitas vezes em evento, por exemplo, tem várias problemáticas, assim, de coloração por conta das luzes de LED, né? As luzes de LED, nossa, fotografia digital. O magenta, então, acho que quando eu for produzir algum festival, eu vou falar para quem estiver iluminando, gente, proibido magenta, porque é o terror de quem está editando foto, de quem está fotografando, porque ficam umas linhas muito estranhas, assim, uma informação muito esquisita. E aí você tem que, né, gerar um resultado legal para, poxa, um evento único, né, memorável, digamos assim. Então, a edição muitas vezes salva, e salva principalmente nessa questão da cor, né, da coloração, da finalização de cor, que é uma etapa que nem todo mundo faz, mas é o que vai trazer toda a diferença para o seu resultado. É como os filtros, né, que o pessoal faz no Instagram. É como se você estivesse fazendo o seu próprio filtro daquilo que você interpreta, né, daquele evento. Então, aqui no Magia Negra, por exemplo, eu fiz, deixa eu mostrar aqui de novo. Isso. Aqui, ó, olha aqui uma foto com o bendito magenta. Acabando com o turbante do colega ali atrás. Eu não gosto, tá, gente? Mas pode ser só uma questão de gosto mesmo. Aí depois que eu faço o ajuste de exposição, tirar um pouco aqui o contraste. Aí eu vou lá na mistura e tiro. E tiro. Nem sempre vai dar certo, porque às vezes o magenta tá na pele, né? E aí se você tira tudo, aí vai ficar uma parte cinza, né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui um vermelho
também um LED vermelho, né? Olha aqui, ó. Eu tirei o magenta e aqui eu tenho o vermelho. Aí, se eu não compenso isso, né? Vai ficar muito estranho. E se eu tirar todo o vermelho, eu vou ter uma foto muito cinza, né? Aí, como que eu faço isso? Aqui, até que tudo bem nessa foto aqui, porque a pessoa que tá no meu primeiro plano, se eu deixo o laranja, né? Por conta da tonalidade da pele, já não fica tão estranho. Eu posso até trazer um pouco mais a coloração da pele com o laranja. E eu consigo equilibrar, tirei aquele vermelho, aquele magenta que estava me incomodando. Aí aqui tem a presença do azul, né? Que eu gosto bastante, que é a identidade visual do grupo, né? E aí eu tenho que pensar nisso também, como o artista vai receber, né, essa fotografia, se vai servir para ele, né? Então, eu venho aqui e trabalho com essas cores. Ó, se eu venho para cá, eu já mudo a identidade visual da galera. Eu não acho isso ético, né? E talvez eles nem usem a foto por conta disso. Então, eu vou chegar o mais perto possível do que a realidade do azul que eles usam. Aqui eu coloco sombra, aqui eu coloco mais luz, eu gosto aqui. Eu posso tirar verdes também, fica estranho. Um pouco, tirar só um pouco e puxar mais pro azul verde, para ficar mais dialogando. Amarelos, posso tirar que não fica estranho também. Mas é sempre bom evitar, a não sei que seja o caso desse magenta e desse vermelho que eu mostrei para vocês, de tirar toda a saturação. Deixa um pouco, porque é o que vai fazer uma espécie de degradê entre uma cor e outra na sua fotografia. Aí, fiz aqui, né, questão das cores individual, depois eu posso experimentar aqui também, ó, mudando a temperatura. Como é que fica isso aqui, ó? Puxar mais pro laranja, se eu puxar mais pro azul. Gosto um pouco mais aqui. A matiz. Se eu tirei todo o magenta, quando eu jogo pro magenta, ó, fica tudo cinza, né? Então eu volto aqui um pouco. Vibração, ela é diferente, ela é um pouquinho diferente da saturação, é como se fosse uma saturação menos intensa. Se eu puxo tudo, fica estranho. Vou tirar um pouco, deixar mais a vibração. E aí eu já gostei dessa foto, já me agrada muito mais do que como ela estava antes. Antes, nem se compara, né, minha gente? Depois. E por quê? Porque ela é uma fotografia em RAW, tá? Ela é uma fotografia que tem bastante profundidade de informação. Lembra que eu falei que eu busco equilibrar tudo? Como eu tinha esse branco lá atrás, ó, até para esse branco lá não ficar estouradão na minha foto e eu ter informação, mesmo que depois na edição eu não vá usar, mas tá tudo equilibrado. E aí depois eu puxo na edição. Tanto que essas fotos aqui desse evento, eu já tô editando elas tem uns dias, viu? Porque é como eu gosto de chegar no resultado final, sabe? Poderia ter fotografado no automático, poderia ter feito de formas muito diferentes. Mas para eu chegar num resultado que eu gosto, que eu acho massa, eu prefiro ter esse trabalho mesmo aqui na edição. Aí tem gente que fala, nossa, ficou. Quem recebe a foto bruta, né? Nossa, ficou muito escuro, né? É como eu fotografo, porque eu tento compensar todas as luzes no neutro e depois puxar na edição tudo que eu precisar. Deixa eu ver. É isso. Afoxé, Ogunpá, eles são incríveis. Maravilhosos, eu sou fã. E é isso, meu povo. Tem material deles lá no nosso canal do YouTube. Depois, se vocês quiserem ver, do primeiro Magia Negra que a gente fez. Vou colocar aqui, Cinese Audiovisual é o nosso canal. Que foi do de 2019. Aí, ó, o Caio colocou aqui no chat pra gente
que esse material gravado, sim, vai ficar disponível. Semana que vem todas as aulas já estarão disponíveis. E aí o Caio vai mandar lá no grupo, né, esses vídeos e as listas de chamada para vocês irem acompanhando tudo, né, e participarem aí desse nosso encerramento no dia 8 online e no dia 10 presencial. A gente também vai estar passando continuar passando todas essas informações lá no grupo. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar lá. As fotos vocês também podem adicionar no chat mesmo e a gente vai conversando por lá. Ou se quiserem me mandar no e-mail, né? Eu vou mandar lá de novo a primeira apresentação em PDF, que tem tem todo o passo a passo escrito, né? Esse passo a passo que está no PDF tá nas aulas também, na primeira aula e na segunda aula. E hoje foi mais essa parte mesmo de mostrar essa configuração da câmera na prática, que a gente não tinha feito na primeira aula, e mostrar essas referências, assim, né? Também trabalhando na prática essa questão da edição, mostrando para vocês o antes e o depois, para a gente ver mesmo, assim, como que é, né? Isso com esses equipamentos, né? Com o celular, no caso. E aí, eu sempre falo, né, no final das oficinas, não adianta a gente receber o conteúdo e não colocar em prática, né? Porque a prática é o que vai fazer a gente instalar o dedinho assim, sabe, acender aquela luzinha e falar assim: "Ah, agora entendi". Nossa, é mesmo, olha só. Ou então, não, nada a ver, o que a professora falou, tem nada a ver isso, para mim foi diferente. E aí a gente, né, fazer essa troca mesmo no nosso encerramento. A ideia é que vocês tragam as fotografias e aí falem, né, como que foi esse processo criativo, o que que representa para vocês, como que foi a realização dessa prática, aquela história que a gente vem falando também, né, se deu tudo certo, se deu tudo errado, não tem problema, registra, e aí a gente conversa sobre isso também, né. Esses dias eu fui fazer um bolo e aí deu tudo errado, né. E aí eu fui inventando uma coisa para consertar a outra, então eu coloquei farinha de coco, né, e não coloquei a farinha de trigo. E aí fui colocando coisas para dar o ponto que eu queria, né, no fim das contas nem bolo saiu foi um pudim, que ficou gostoso também, que a gente adorou, comeu até não aguentar mais. Mas foi um deu certo de uma coisa que estava dando tudo errado. Então tinha tudo para não dar certo e no final deu certo. Então fica também aí o ensinamento para os nossos planejamentos profissionais, né? Às vezes a gente traça a maior estratégia, né? O plano do século para dominar o mundo, para fazer a melhor fotografia que existe, e às vezes não dá certo. Mas às vezes o clique de todo aquele planejamento que não deu certo vai gerar um resultado que vai dar super certo e que às vezes você não espera, né? Então, sobre essa parte também de divulgação, de publicação, de comercialização da fotografia, vocês vão encontrar esses assuntos na segunda aula, né, onde a gente falou de como monetizar essa foto, a gente falou um pouco sobre direitos autorais também, o direito da autoria da fotografia, né, e o direito de imagem para quem foi fotografado, ou para quem é detentor, né, daquele objeto que foi fotografado, ou daquela marca, ou enfim. E aí, gente, qualquer dúvida, né, a gente está disponível, segue disponível lá no grupo. Quiser mandar também no privado, nossa, estou aqui fazendo atividade, surgiu uma dúvida, surgiu um desafio, né, surgiu alguma coisa, vamos juntos aí até o dia 10, né, de novembro, que é o nosso sarau de encerramento, onde a gente vai celebrar esse encontro, né, e esse encontro criativo, né, onde a gente pode ter essa troca aqui online, mas que vai ter esse encerramento presencial também para quem estiver por aqui. Quem não tiver, o encerramento online também, que a gente vai estar fazendo no dia 8, os dois vão ser às 20 horas, tá bom? Então, fico esperando aí a experiência, né, a troca de experiência, né, nesse dia, porque é isso, é uma experiência, experimentem, né, não se prendam, ai meu Deus, não vou colocar isso no meu portfólio, nunca vou vender essa foto. Você não sabe, né, faz a foto, coloca os metadados e joga no mundo. E aí é isso, uma hora vem. Se não for de vir também, não vem, mas tá tudo certo. Está feito, né?
E é isso, gente. Muito agradecida aí, mais uma vez. Se vocês tiverem mais alguma coisa também para falar, a gente tem tempo ainda. Nós te agradecemos, professora, sempre disponível. Eu já fiz vários cursos online, inclusive com você mesmo, lá no Primeiro Movimento, mas sempre tem alguma coisa que a gente acaba absorvendo melhor e entendendo melhor. E hoje, no meu caso, foi os metadados. Eu percebi hoje a importância dos metadados, assim, né? Para portfólio, para venda mesmo das fotografias. Eu consegui absorver bem melhor essas informações hoje, com calma, porque eu também tenho 3 crianças que às vezes ficam, mãe. E aí, por isso que eu repito, o pessoal fala, mas tu vai fazer curso de fotografia de novo? Eu falo, eu vou, porque sempre tem mais para aprender, sempre tem um detalhezinho que a gente tem que aprender. E hoje foi o metadado. Que bom, Natália. Que ótimo. Realmente é uma parte muito importante e que eu fui aprender, por incrível que pareça, recentemente, viu? Depois de muito tempo, assim, fotografando, recebendo pelo serviço, né? Eu recebi no ano de 2019, eu acho, o primeiro pedido, né, de licenciamento de uma foto. E eu falei, olha, tem um mercado aqui. E também até para resguardar, né, no futuro, né, os seus direitos também. No Lightroom do desktop, por exemplo, você consegue adicionar e-mail, telefone, site, né, tudo dentro das informações daquela fotografia. Então, é realmente um passo muito importante, né, que você começa a aplicar e que te resguarda aí para sempre, né, porque é isso, a fotografia é uma memória. E aí, se você armazena direitinho, faz uma publicação, né, correta também, com essas informações, é um produto para a vida inteira, né, que não se perde. Ainda mais hoje em dia, né, você vai colocando as fotos numa plataforma digital, por exemplo, essa do Flickr, fica lá para sempre, sempre vai ter aquele, a não ser que a plataforma desapareça, né? Por isso que é bom também ter os seus HDs externos aí armazenando seus arquivos, porque as mídias também elas mudam com muita frequência, né? E um site é isso, hora ele tá no ar, hora de repente a pessoa, né, tira do ar e tchau. Mas até o Flickr eu uso desde 2009, 2010 e tá aí firmão até hoje, né? E já existia há um tempo também, antes de 2010, já tem um tempo já de existência. Então, é uma plataforma que eu considero segura, né? Mas como tudo no mundo digital, corre riscos também, né? De se perder. Então, tenha sempre também o seu backup aí de segurança no armazenamento físico, né? Não só em nuvem, com todas essas informações na fotografia dos metadados. Super importante mesmo. Que bom que você conseguiu absorver isso. Dá um trabalhinho na hora de aplicar, mas é muito necessário. Eu que agradeço, Frederico, pela presença, agradeço também a Ednilson, Natália, Odili, Caio. E é isso aí, tamo junto, tamo lá no chat. A gente continua essa prosa aí. Estamos juntos. Obrigadão, viu? Pode encerrar, Júlio. Ednilson, tá por aí?